O vídeo sobre molde de gesso foi um sucesso. Muita interação, muitos elogios e principalmente muitas perguntas sobre agora como usar o molde de gesso. E ninguém melhor do que o dono do molde para nos ensinar. Bem-vindo mais uma vez, Juan. Obrigado, Flávia. Obrigada a toda a audiência da Flávia aqui do canal. E é super legal ter essa oportunidade dessa troca. E agora uma troca toda especial, porque tem uma continuação do assunto, né? Então, fica com a gente. Bem-vindos ao canal. Então, nós temos hoje o prazer de receber mais uma vez o Juan da Baraca Cerâmica, que nos ensinou como fazer o molde de gesso e agora ele vai ensinar como utilizar o molde de gesso, ou seja, como trabalhar a barbotina, como encher o molde de gesso e tirar uma peça cerâmica. Obrigada, Juan, pela sua disponibilidade de vir mais uma vez preparar tudo para mostrar aqui para gente como trabalhar com molde de gesso. Eu que agradeço, Flávia, e vamos nessa. Pessoal, eu já deixei tudo meio que aqui à mão, e assim, uma das coisas que é 50-50% é a tua argila, a tua barbotina, e o seu molde. O molde a gente já desenvolveu ele na aula passada, então a gente vai começar essa aula ensinando vocês a preparar uma barbotina do zero, como equilibrar, quais são os elementos e tudo mais. Para isso, eu já separei aqui as 3 principais coisas que a gente vai para preparar. É a base, né, da nossa argila. Ela pode, aqui no meu caso, a gente está usando uma faiança, ela está, vamos dizer assim, quase indo para um ponto de osso, ela está quase sequinha, ela tem algum grau de umidade, sim, porém não muito. A outra coisa que a gente vai usar, obviamente, água, né, para a gente dar fluidez, e esse carinha aqui que é a charada, né, a cereja do bolo, que é o silicato de sódio. O que é o silicato? Só para a gente já quebrar isso. Ele é um defloculante. Ele serve basicamente para evitar a decantação. Então, assim, toda vez que a gente sabe que as partículas acontece a decantação, as partes mais pesadas como tendem a descer e as partes mais leves tendem a boiar ou ficar na parte superior de qualquer líquido, esse carinha aqui ele vai garantir uma homogeneidade, né? A gente não vai ter esse processo. Como que isso, normalmente a decantação se apresenta quando a gente enche um molde? A gente vai notar que o fundo da peça começa a ficar mais gordinha e as paredes lá em cima começam a ficar finas, que é o resultado da decantação. Ele vai evitar que isso aconteça. E mais, ele tem alguns outros efeitos. Ele ajuda na retração da peça, ele ajuda na fluidez. Vou complementar um pouquinho aqui, dá licença. O que acontece com o silicato de sódio? A gente sabe que todo líquido ele tem uma capacidade de se movimentar. Essa viscosidade, quando ela é muito alta, o líquido vai se movimentar como um gel bem devagarzinho. Quando o líquido é pouco viscoso, ele se movimenta muito rápido, como a água. Quando a gente trabalha com a barbotina no molde de gesso, o que a gente quer? A gente quer que essa barbotina esteja num ponto bom de trabalho, que ela escorra e que não deixe marca daquele pingo de barbotina dentro da peça. Só que se a gente ficar acrescentando muita água para conseguir essa fluidez da barbotina, a gente vai ter uma quantidade de água muito grande. Essa água vai evaporar, vai embora, e ela ocupava um espaço. Esse espaço fica cheio de túneizinhos de ar. Esses túneizinhos de ar vão ficar vazios, né? Quando a peça começa a secar, ela se mexe, ela encolhe. Quanto mais túnel de ar tem, mais espaço para ela se mexer, mais tendência para essa peça entortar. Quando a gente queima a argila e chega no ponto máximo da sinterização dela, ela começa a derreter também. E esses túneis de ar, eles não oferecem nenhuma resistência para a argila. Então ela começa a se achatar, a se grudar uma partícula na outra. Só que se essas partículas estão todas aleatórias ali, porque no molde de gesso não tem a compactação, que tem um torno, que tem uma placa, e com muita área porosa dentro dela, com muito túnelzinho de ar,
a tendência da peça empenar, entortar é maior. O que a gente faz? A gente procura aumentar a fluidez da barbotina sem ficar acrescentando água. É por isso que a gente acrescenta o silicato de sódio, porque ele faz com que a fluidez aumente, com que a viscosidade da barbotina baixe, mas sem o acréscimo de água, tratando na parte das ligações elétricas dos elétrons entre as moléculas, fazendo com que elas se dissociem e aí elas não ficam unidas e com isso aumenta a fluidez, sem aumentar a quantidade de água. Só que eu não quero te assustar, mas você vai usar o silicato de sódio com muita parcimônia e cuidado, porque ele ajuda a deflocular, a aumentar essa fluidez, mas se você colocar uma quantidade exagerada, ele tem um efeito reverso. Em vez dele fluidificar, ele faz o contrário, ele vai fazer a sua barbotina virar uma papa, um mingau, e é muito difícil mudar essa situação. Então, para você não perder o seu material, você vai prestar bastante atenção no que o Juan vai explicar, para você não exagerar na quantidade de silicato de sódio. Combinado? Perfeito, Flávia. Você salvou e deu o norte ali. O silicato eu tenho uma premissa assim para ele. PEC para menos, entendeu? Porque se for para mais é o seguinte, a gente tem essa tríplice argila, água e silicato. Argila e água, beleza, a gente consegue equilibrar tranquilo. E o silicato, como ele age numa proporção, só para vocês terem uma ideia, para 1 kg de argila, isso para nossa massa, todas têm que fazer teste, isso é um norte. 1 kg de argila, 250, 260 ml de água, a gente vai usar 3,5 gramas de silicato. Então veja como ele é potente nisso que ele confere à massa. Então assim, se você for de 3,5 para 7 gramas, que é uma mixaria, uma colher de chá ali um pouco mais cheia, você já vai ter que dobrar a quantidade de argila e dobrar a quantidade de água. E é muito ruim isso. Então assim, se for pecar, se for para ter erro, é para menos, no silicato. Os outros a gente consegue equilibrar melhor, mas a gente vai ver isso na prática aqui. Aqui essa é uma colher de milkshake, eu gosto dela por causa do cabo, mas em capacidade ela é a mesma coisa que uma colher de chá. Eu vou colocar uma colher, em tese então aqui, de chá de silicato. Legal. 250 ml. A gente vai bater primeiro um pouco somente o silicato e a água para dar aquela misturada legal. Aí agora eu vou ir adicionando aqui aos poucos a nossa massa de argila, né? Isso, para esse norte de receita que eu dei, ela é praticamente seca. Quando você vai pegar tipo massa, igual vem no plástico lá que a gente corta com o fiozinho, aí vai uma quantidade menor de água na proporção. Então assim, eu acho bem legal, porque eu dou essa receita de proporção, depois a gente põe na descrição aqui, é legal, mas outra comparação que eu falo sempre também é a avó fazendo polenta. O negócio não tem medida, sabe? Depois você sabe da função do silicato muito claramente, você sabe a água, você sabe tudo isso, você entendeu, aí é meio que feeling. Então, assim, isso é essencial porque em vários momentos você vai precisar reidratar a sua barbotina. Não que eu não ache legal, a gente vende aqui massa para barbotina, só que a gente prefere vender seco por alguns motivos. O primeiro deles, eu não vou vender água para você. Outra, você não vai pagar frete sobre água, não faz muito sentido. E o principal, imagine que toda vez que você usar o molde, você vai acabar começando um processo de desequilíbrio dessas proporções. Por quê? Porque o molde faz justamente isso, ele tira a umidade. Então, o grau de água está baixando ali. Então, vai em um determinado momento, mesmo que você compre a sua barbotina pronta, ali no final do galão você vai, porque você volta, você devolve, volta, então essa água vai diminuindo. Você vai precisar um processo de reequilíbrio, de reidratação dessa água. Se você vai ter que passar por isso, já aprende de saída, não aprende errado, aprende a equilibrar a tua barbotina, as quantidades, porque o que acontece? Você
não vai pagar frete sobre água, não vai comprar água, não vai ficar preso a fornecedor algum, porque de repente chega comprei uma barbotina uma vez lá, nossa, estava tão legal. E a gente sabe como são complicadas as massas. Daí comprei uma outra, já não tá a mesma coisa. Mas você notou que ela está muito fluida, ou o contrário, ou enfim. É muito importante. Mas aqui a gente consegue observar no copo, quando a barbotina sobe, ela escorre a quantidade de grumos. Tem pessoas que gostam, e também recomendo aquelas peneiras culinárias mesmo, para você passar sua barbotina ali, qualquer resíduo, grão, acabar não passando. Mas aqui também é um modo muito bom de aferir se tá com um gruminho, se tá com algum enfim, resquício ali de matéria que não foi triturada pelo liquidificador. Vamos deixá-la bem fluida. Beleza. Agora é aquilo que eu falei para vocês. Dá uma olhada aqui e vou realmente ali com a minha experiência de tanto produzir chegar a alguma conclusão. A experiência que eu tenho aqui, eu noto que ela está muito fluida. E isso é legal. Eu acho muito legal nas minhas lives, eu faço muito isso. Quando não dá perfeito, porque a internet é muito cheia disso. Deixa eu fazer aqui para vocês verem, ó, no vídeo. Ela tá quase onde a gente quer. E daí, evidentemente, o que eu faço? Eu quero ela um pouquinho mais viscosa. Eu acho que ela está muito líquida. Eu vou agregar um pouquinho mais de argila. Legal, pessoal. Agora deixa eu fazer aqui com a colher. Ó. Agora ela talvez ficou um pouco mais viscosa. Esse processo de reequilíbrio, ele sempre acontece. Isso é o que a gente chama aqui de afinamento. Eu vou colocar um tiquito a mais de água. E aí, se ela tá mais viscosa, você não acrescenta silicato, só água. Não, só água. Porque eu sei que o silicato que eu coloquei, ele dá muito conta para essa quantidade. E se eu quiser apelar para ele, a chance de desequilíbrio é muito grande. Vou só dar uma puxadinha aqui. Olha como ele escorre legal. Só que ele chega no final, ele faz aquela gota que estica, sabe? Aquela gota que não quer cair. Então, assim, ele tem fluidez para escorrer, mas ele também vai ter aquela capacidade de formar parede, de ganhar corpo quando a gente lá dentro do molde. Então, falta pouquinho para ele perder a água ali e começar a se sustentar e começar a estruturar como uma peça. Exatamente o molde que a gente fez da vez passada. Isso vai ser muito legal porque a gente vai medir os tempos aqui. E olhem lá. Esse molde que a gente fez, lembre-se que foi um molde bem simples, onde a gente não colocou uma boca de recorte. Então, às vezes, a gente vai ter a necessidade a gente vai notar que quando o molde começar a puxar, ele vai começar a baixar o nível. Por quê? Porque o espaço que a água ocupa dentro dessa massa está vindo para o molde. Então esse volume acaba baixando. Daí a gente tem que dar uma completadinha. Nos moldes que a gente comercializa, normalmente tem uma boca de recorte que é mais alta, você enche ela além da conta, e daí você não precisa ficar repondo. Mas também é trabalho mínimo. Você não peneirou, né? Tudo bem, não tem problema. Não, aqui eu não peneirei. Aqui assim, eu tô botando muita fé de que vai ficar uma parede lisinha e tudo mais. Eu acho que eu acho que vai rolar bem legal, porque eu acho que ela ficou numa consistência bem bacana. E aí vem a pergunta clássica enquanto está secando. Quanto tempo? É sempre 10 minutos que vai demorar para você formar a parede? Eu sou o cara que é o rei da resposta depende, né? Em média, 10 minutos, se o molde, vamos fazer assim, se o molde está seco, se a barbotina está legal, se a quantidade de silicato está legal, está formando parede, em 10 minutos normalmente a gente forma uma parede interessante. Mas, por exemplo, a gente aqui no sul tem dias muito, muito frios e demora mais para secar o molde, a argila também demora mais para formar parede. Facilmente esse tempo acaba dobrando.
Só para a gente ter uma ideia de parâmetro. É muito interessante essa pergunta porque a gente pode falar sobre a utilização do molde. Uma outra coisa que mas quantas peças eu consigo tirar num dia, por exemplo, com um molde? Gente, eu tenho cliente que tira 4, 5, chega a tirar 6 peças. Essa resposta, ela funciona assim. Se o seu molde estiver bem sequinho, ele vai formar a parede bem rapidinho. Só que você vai usar a segunda vez, ele já vai estar com um pouco de água. Então ele vai formar a parede um pouco mais lento. Na terceira vez, um pouco mais lento. E assim sucessivamente. Como um exemplo, se eu pegar esse molde aqui, utilizei ele hoje, tirei, 4 peças. Pesei ele seco no começo do dia, antes de tirar as 4 peças, ele tinha 1 kg. E daí tirei 4 peças, pesei ele depois de tirar as 4 peças, 1,2 kg. Quer dizer o quê? Quer dizer que o meu molde ganha 50 gramas de água a cada utilização. Perfeito. Entendido. Aí, botei meu molde para secar, no outro dia eu venho, peso ele de novo. Chego à conclusão que ele está com 1,50 kg. Ou seja, ele tem a capacidade de perder água de um dia para o outro de 150 gramas de água. É grama mesmo, pessoal, unidade de medida, porque a gente está pesando. Então, assim, eu posso até tirar 4 peças, só que ele tem capacidade para perder 3. Então, assim, se eu ficar fazendo isso todo dia com ele, ele vai saturando, ele vai ganhando um acréscimo de peso, ele vai sendo menos efetivo, ele vai demorando mais, e vai chegar uma hora, se você usar tão em sequência assim, que você vai ter que dar uma folga para ele ali de uns dias para ele conseguir perder essa água, porque daí ele já está tão encharcado que ele não consegue mais produzir parede, porque ele não tem como puxar mais, porque ele perdeu. Mas vamos dar uma dica bônus aí para essa secagem, porque a gente sabe que assim, o molde, deixa eu pegar uma outra peça aqui, um exemplo. Digamos que isso seja um molde. Quando a gente encosta ele e deixa numa bancada de pedra ou de vidro, a gente nota que daqui uma meia hora a gente levanta, tem uma aguinha embaixo. Ele quer soltar essa água, ele quer perder essa água, essa troca com o ambiente, essa higroscopia, né? Só que o que acontece? Se eu deixo ele encostado superfície com superfície, daqui a pouco esfria, vem à noite, ele pega e puxa aquela água de novo. Aquela água que você, ele teria eliminado, ele puxa de novo. Então qual é a grande dica? Encosta ele de quininha, só com uma aresta. Quanto menor a área de contato que ele tiver e maior a corrente de ar em torno dele, vai ajudar ele a secar mais rápido. É muito mais efetivo que temperatura, para você ter uma ideia. Às vezes o pessoal coloca perto do forno e tudo mais. Ajuda? Ajuda. Mas nada se compara a corrente de ar, janela e tudo mais. Pode pôr no sol? Pode pôr no sol. Ele vai empenar? Não, ele não vai empenar, ele não tem problema com isso. Só que assim, quer deixar encostado em alguma coisa para o teu molde acelerar, porque você tem que entregar a produção e tudo mais, pega esse seu molde e coloca ele encostado em algum outro molde muito seco. O molde seco vai puxar a umidade dele. Aí sim, encosta superfície com superfície, porque isso vai ser muito vantajoso. Agora, pessoal, já deu o tempo que a gente queria aqui, 13 minutos, mais ou menos. Eu vou pegar aqui um baldinho, eu vou dar uma dica, sempre dicas. Se vocês perceberem, o ar, como eu disse, ele retira a umidade. Vou tentar mostrar aqui na câmera para vocês. Ele forma uma película por cima, parecida com a nata, sabe? Quando esquenta no leite, fica uma pelezinha. Ele faz isso. E às vezes isso impede um pouco a fluidez, né? Então, assim, moldes como pratos e coisas com bocas muito abertas em barbotina, eu gosto de colocar um plástico para evitar a corrente de ar passando, para não criar isso. Quando cria isso, evidentemente você pode vir com uma ferramenta, colocar aqui no meio, mexer um tanto, lógico, não chegue tão próximo das paredes para você não estragar a sua peça. Dá uma mexidinha só para ele devolver a fluidez, né? E aqui eu já reservei um recipiente para eu colocar, fazer a virada da barbotina. Agora, pessoal, a gente tem que esperar mais um tempo também, porque o que acontece nesse tipo de peça aqui tem algumas considerações. Se eu deixar pouco tempo, a barbotina que está na borda, ela vai voltar e escorrer para dentro da peça, daí fica tudo marcado. Se eu deixar tempo demais, a retração vem secando, e daqui a pouco esse negócio solta e a peça cai lá dentro
do potinho. Então a gente vai dar mais aí uns 10 minutos. Qual que é a aferição? Você normalmente vem aqui em 5 minutos, dá uma virada e olha a argila. Se a argila estiver perdendo aquele brilho, que ela está ficando mais seca, aí você já pode voltar à posição original, que não vai ter como ele escorrer. Agora, se ela estiver muito brilhante ainda, deixa ele virado assim, que ele precisa de mais um tempinho. Agora a gente vai conferir aqui. Tá legal, né? Dá para notar que aqui na borda tem ainda, ó, lá no fundo, alguma coisinha brilhante e tudo mais, mas aqui na borda a gente já tá com ela bem, ó, dá para ver que os pingos eles já ficam sustentados, então eles não vão tender a voltar. Agora eu vou deixar nosso molde aqui o tempo que ele precisar para retração. A gente vai notar nas bordas, principalmente, a retração que ele vai se afastando da parede. E é isso que vai possibilitar que a peça se solte, né, e a gente consiga tirar a peça daqui de dentro. Então, pessoal, voltando agora aqui, depois de uns tantos minutos, eu acho que agora já formou uma parede legal. Aqui a gente pode notar uma coisa, pessoal. Toda vez que você for tirar a argila do seu molde, você tem que notar que a argila descola muito bem, né? Ela ainda fica algumas marcas, alguns resquícios, mas o tanto que ela descola, essas babadas que dão essas sujadas, dão indício de que se a tua massa está em equilíbrio ou não. Então isso também é um ponto interessante. Aqui deu para ver, ó, dá para ver bem pela borda, né, que ela já está descolando bem legal. Aqui, ó, só em mexer dá para ver que ela tá soltinha aqui. Deixa eu pegar a posição. Aqui é legal aqui eu tô usando com a mão, mas se você quiser você pode pôr uma antepara com uma madeirinha, alguma coisa, né? Virar e daí abrir. Aqui não é uma peça tão grande. Aí, ó. Ficou legal. Ficou bem legal. Já sai com o pezinho e tudo mais, né? Aí, assim, essa é uma peça simples, vamos dizer assim. Tem peças mais complexas, com 2 partes, 3 partes, que daí tem uma dinâmica diferente para abrir e tudo mais. Aqui a gente está no ponto de couro. A gente ainda tem alguns acabamentos que a gente poderia dar aqui na boca para tornar mais liso, né? Não ter cantos afiados, que às vezes com a espátula a gente corta, fica retinho. Daí esponjar, mas isso são acabamentos que a gente, de modo geral, já conhece das outras técnicas de cerâmica e tudo mais. E esse é um ponto muito bacana para a gente fazer algumas experimentações, como texturas, cortes, colagens. É um copinho de uma cliente, e ela pegou e fez uma colagem de uma alça, né? Então esse é o ponto ideal. Normalmente a gente enche um molde de um corpo, um vaso assim, e enche o molde de uma alça e vai lá e cola. Ó. Aqui eu tenho uma alça, ela não foi queimada ainda. Só que essa aqui já está seca, então não é legal para a gente fazer isso agora. Mas seria isso aqui, né? Você faria as ranhuras aqui nas 2 partes, né? Você encosta para conseguir a medida, pega um pouco de barbotina e faz, né, uma possibilidade de uma caneca, enfim. Mas isso é um papo, acho que até para um outro vídeo. Eu acho que ficou bem legal. E é isso, gente. Não tem muito mais do que isso. Quando você faz o molde de gesso e você tem a peça tirada no molde de gesso, a retração dela, desse tamanho, até o momento final, a queima final, esmaltada tal, ela dá diferença de retração, a barbotina, por ser feita no molde de gesso, ou se foi feita no torno, ou se foi feita na placa? É mínima a diferença. Ela é um pouquinho maior, mas eu acho ela é uma retração, mas ela tem mais a ver com aquele lance assim, como ela tinha uma quantidade maior de água, ela tinha um volume de tamanho por causa da água, ela vai perder esse volume. Mas é mínimo, sabe? Não dá pra gente apontar um número relevante para isso. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Vamos supor que eu quero fazer este copo em cerâmica, exatamente deste tamanho. Aham. Então, desse copo, como você fez do vaso, eu vou fazer o molde de gesso e depois eu vou usar o molde de gesso para fazer a peça. Só que, quando eu fizer a peça,
no final ela vai estar menor do que esse copo. Se eu quero exatamente essa medida, como é que você faz para calcular isso? Você pode dar uma dica para gente? Posso sim. A gente tem algumas regrinhas de 3 que a gente faz aqui, porque basicamente o que acontece? Né? O pessoal às vezes pega uma plaquinha lá de argila, estica com a tua massa ali e tal, 10 centímetros, né? Aquele cálculo da retração. Fiz 2 marquinhas, pego a régua, 10 centímetros, queimo no meu forno, queimo a segunda vez, aí vou medir lá, descobri que caiu para 9,1, né? Então, opa, teve 9,9 milímetros ali de queda, né? Então, a partir desse momento eu consigo criar um coeficiente, né? Eu faço uma regrinha de 3, que número multiplicado por 10 que dá 9,1. A gente vai ter esse número. Esse número é o teu coeficiente. Então, daí você vai para medidas, e a gente tem que se atentar muito a isso. Da boca e da altura. Que a gente não pode considerar só uma coisa, porque às vezes o pessoal faz a proporção da boca achando que vai dar certo. Mas o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, deixa eu dar um exemplo para ficar bem claro. Ela é volumétrica, ou seja, se eu for fazer essa peça aqui com o dobro do tamanho, é muito engraçado. Se ela tiver o dobro do tamanho, ela não vai ter o dobro da capacidade em litragem. Ela vai ter 8 vezes a litragem. Daí a conta fica mais esquisita. Mas como assim? Porque para ela subir uma vez aqui, ela tem que subir uma vez para o lado, uma vez para frente, entende? Para ela ter o dobro do tamanho, ela vai ter que ter... Então ela é 8 vezes maior em volumetria. Mas essa dica da plaquinha, de você 10 centímetros, queima, pega esse número, e daí, digamos, o copo que você tem aí, por exemplo, medir a boca dele ali, tem 8 centímetros. Poxa, você vai ter que pegar que número que eu multiplico por aquele coeficiente que eu criei, ali no exemplo, que vai me dar 8, entende? Se a gente fosse montar, é assim, x vezes o coeficiente, que eu expliquei anteriormente, que é igual a 8. A gente faz essa continha e a gente descobre, eu preciso de 8,7 centímetros no molde, a boca, para que com 2 queimas, ele vai retrair de 8,7 para 8. Efetivamente, você usa a porcentagem de retração que a gente faz normalmente na cerâmica. Se eu tenho 12% de retração na minha argila, eu vou pegar esse copo. Olha, esse copo mede X. Então, a medida inicial dele tem que ser X mais 12%. Eu faço ele daquele tamanho, tiro o molde naquele tamanho maior, para que quando a peça sair, ao final das 2 queimas, é isso aí. A gente tem alguns mecanismos aqui, porque a gente, quando desenvolve peças, a gente usina as peças, com diversas técnicas. E às vezes os clientes vêm com especificidade. Tipo, eu preciso de uma xícara, mas ela tem que ter a capacidade de 210 ml. Aí tem curva, tem um monte de coisa, a gente tem outros métodos mais complexos para fazer isso. E a gente tem que ter a informação também da retração da argila da pessoa e tudo mais. Mas assim, para isso que você falou, a regrinha de 3 ali, acho o coeficiente já dá conta bem fácil, assim. E uma coisa interessante, a gente usina as peças justamente por conta disso. No começo lá, quando a gente fazia a partir de peças já pré-existentes, o que acontecia? Ele pegava a peça do cliente, fazia o molde, ele fazia a peça, 2 retrações, o negócio virava um chaveiro, sabe? E daí a gente a gente tem que aprender a fazer essa conta aí para aumentar, para chegar efetivamente. Então, assim, tem um vídeo aqui no canal que eu ensino a calcular o tamanho da peça. Como fazer esse cálculo, que é essa regrinha de 3 que o Juan está falando. Eu vou deixar aqui no descritivo o link do vídeo, que aí eu ensino direitinho essa regrinha, e tá aqui a capa também, para quem quiser. Então, fica a dica, tá bom? Muito legal, Juan, mais uma vez, super obrigada pela sua disponibilidade. Claro. Bom, então, Juan, por favor, deixa pra gente, fala aqui o seu contato, o Instagram, o site, e também, quem tem interesse de fazer um workshop para aprender a fazer o molde de gesso, para aprender a usar o molde de gesso, o Juan também
dá workshops. Então ele vai no ateliê, se organiza uma turma, tal, é super bacana. Aí conta um pouquinho mais pra gente como é que você funciona nesse sentido, quem quiser, o que precisa ter de espaço no ateliê, como básico aí. Então, a gente começou agora com esse projeto mais itinerante de levar o desenvolvimento de moldes, porque o que aconteceu? Começou a vir uma demanda muito grande de projetos exclusivos, e a gente começou a não conseguir comportar isso. E a gente achou por bem, falou, não, opa, você quer ter um projeto lá que você quer desenvolver, uma xícara sua, ou uma peça autoral e tudo mais, a gente vai até o ateliê, a gente organiza uma turma, e daí sim a gente vai ensinar você a fazer o molde, né, da sua peça ali de mais de um tassel, 2 partes, boca de recorte, todas as dicas aqui que a gente deu aqui, só que pontuadas para você, e depois também da utilização do processo da barbotina e tudo. Então a gente está aberto agora, quem tiver interesse em entrar em contato, ateliês aí, São Paulo, Rio, também aqui na parte do Sul, a gente está disponibilizando essas visitas e esse workshop. Como a gente começou muito, vamos dizer assim, raiz, a gente quer levar sem grande tecnologia, liquidificador, nada especial, ferramenta, nada especial. A gente quer fazer com o que a pessoa tem, ou em casa ou no ateliê, ferramentas próprias ali, de nada muito além, para que as pessoas consigam executar os seus projetos com barbotina ou com molde e tudo mais. E pode ficar despreocupado que daí isso fica por conta da baraca. A gente leva essa material ou estrutura que for a parte, e a baraca é quem leva. Agora não tem desculpa para não trabalhar com molde de gesso e não tirar a peça de barbotina, porque realmente assim dá uma agilizada no processo, né? Obrigada mais uma vez. Obrigado, Flávia. Queria agradecer a todo mundo e, enfim, vamos esperar os próximos episódios aí. Com certeza. Uma boa semana para todo mundo e cheio de muitas ideias aí. Tchau. Obrigada, viu?